Hoje é um dia bastante especial, dia 19 de setembro, dia do Sistema Único de Saúde e muito especial que estamos aqui com o nosso secretário da cidade de São Paulo, Dr. Luiz Carlos Amarco. Tudo bem, secretário? Olá, Fátima, tudo bem? É um prazer estar aqui para a gente estar conversando um pouquinho sobre o SUS na cidade de São Paulo, o quanto que ele evoluiu nesses últimos anos, desde a sua criação com a Lei 8080, do qual tive a oportunidade de participar. Como eu já sou médico da prefeitura desde 1987, quando teve a criação do SUS, teve várias reuniões com vários representantes de profissionais de saúde para fazer discussões, e eu participei de várias discussões, de várias mesas de discussões para a nossa criação do nosso SUS. Isso foi muito importante para a gente poder ver o que a cidade de São Paulo precisava e o quanto a gente conseguiu evoluir nesses anos. O SUS, então, hoje, dia 19, completa 35 anos. O secretário veio antes do SUS? Sim, eu estou na prefeitura faz 38 anos. Quando o SUS foi criado, eu já estava há 3 anos na prefeitura, por isso que eu participei dos vários fóruns que tiveram na época para a gente discutir o que nós íamos implementar no SUS no Brasil inteiro. A cidade de São Paulo foi muito importante, uma cidade de 12 milhões de habitantes, com a maior complexidade, onde ela tem o atrativo de atrair todas as pessoas do nosso país virem para cá procurar o nosso sistema de saúde, tanto público quanto privado. São Paulo é a capital da saúde do nosso país. Então, todas as pessoas, Fátima, têm alguma dificuldade. Você pode perguntar para qualquer pessoa de qualquer país, para onde você vai quando você tem um problema grave de saúde ou seu familiar tem um problema grave de saúde? A resposta sempre vai ser a cidade de São Paulo. Então, a saúde de São Paulo é a locomotiva do país. São Paulo é referência em saúde. São Paulo é a locomotiva do país, é uma referência e é pioneira em vários processos que a gente tem de tratamento no nosso país. A Covid-19 foi um exemplo disso. O país olhava o que nós fazíamos na cidade de São Paulo para decidir qual a decisão iria tomar na sua cidade. Naquele momento. E o SUS, secretário, está organizado em 3 pilares, né? Que é a universalidade, que garante o acesso à saúde como direito de todos, a equidade, que dá acesso à saúde de maneira igual a todos também, de acordo com o nível de complexidade, e a integralidade, que atende a todos em todas as suas necessidades. Conta um pouco, secretário, como que essa divisão é feita aqui na cidade? Quando você fala de você oferecer saúde igual e para todos, a gente, no município de São Paulo, a gente tem feito isso com bastante qualidade, mas o SUS, ele não é uma responsabilidade do município. O SUS ele foi criado pelo Ministério da Saúde para ser aplicado em todas as cidades do país. E aí ele tem uma divisão, né, que é uma divisão que a União tem uma responsabilidade, o Estado tem uma responsabilidade e o município tem uma outra responsabilidade. E o que tem acontecido ao longo desses anos que a gente tem trabalhado dentro do Sistema Único de Saúde, a gente tem verificado que a maior responsabilidade para o atendimento do Sistema Único de Saúde, o SUS, tem ficado para os municípios. E isso tem criado uma dificuldade, porque tem alguns municípios que têm colocado quase 50% do seu orçamento para conseguir manter o sistema de saúde daquele local. A União, ela seria responsável pelo SUS do país inteiro, responsável por encaminhar recursos para todos os entes federativos. E a União cada vez mais tem feito isso, diminuído o encaminhamento desse recurso. E no último ano, a maior parte do recurso que foi encaminhado para o nosso município foi através das emendas parlamentares dos deputados federais que mandaram para a cidade de São Paulo. Então, 85% dos recursos aproximadamente tem ficado por conta do município de São Paulo, e a parte que o governo federal encaminhou, por volta de 14%, 13,5% para 14%, uma grande parte foi de emendas federais. O diálogo é plausível entre as 3 esferas, seja no campo federal, com o Estado e município, que hoje tem aí essa responsabilidade de administrar esses 85% dessa verba, que é colocada pelo próprio município, né? O restante entre federal e estado. Os serviços aqui na capital, eles estão bem estruturados, seja no campo da atenção básica, da média complexidade e da alta complexidade. E sabemos também que a cada ano aumenta esse recurso, porque fazer medicina no país é muito caro, né? É alto o recurso.
o valor investido. E nós estamos com quase 25 bilhões sendo utilizados aqui na cidade, aplicados na saúde da cidade. O município de São Paulo teve uma arrecadação de 125 bilhões de reais. Foi destinado para o nosso orçamento esse ano 24 bilhões de reais. Esse é um recurso vindo totalmente do município. É um imposto que você paga, que eu pago, que você que está nos ouvindo paga. E nós teríamos que receber uma parte do Estado e uma parte da União. No Estado a gente tem conversado, feito bastante reuniões, mostrado a necessidade, porque o município ele é responsável pela média e baixa complexidade. E isso em São Paulo nós fazemos bem. Inclusive, São Paulo é pioneiro em alguns equipamentos de saúde que você não vai encontrar em outras cidades. Os CAPs, nós ampliamos o nosso número de CAPs, pensando na saúde mental, que hoje é um grande problema do Brasil inteiro. A gente tem organizado. Então, a responsabilidade do município seria essa. Mas em São Paulo, a hora que você oferece a porta de entrada através da UBS e através da urgência e emergência, através das UPAs, depois o acompanhamento hospitalar, que a gente acaba fazendo a média complexidade nos nossos hospitais, a gente começou a ter uma demanda reprimida da alta complexidade. Aí eu falo da ortopedia, que a gente não consegue operar, falo da oncologia, que a gente teve bastante dificuldade. Aí São Paulo, para solucionar esse problema na alta complexidade, criando um hospital de oncologia na cidade de São Paulo e fazendo vários multirões, inclusive na ortopedia o ano passado, que não são responsabilidades do município, mas que a gente tem trabalhado com as dificuldades que a gente tem para conseguir uma ajuda da União. Nas conversas com o Estado, a gente conseguiu avançar. Certo. Aquilo que a União deveria fazer, que era aumentar o preço da tabela, ela não aumentou, mas o governo do Estado aportou um recurso do Estado aumentando essas tabelas para que os municípios pudessem ser ajudados no tratamento desses pacientes, principalmente pacientes da alta complexidade. A tabela SUS é o que nós já fazemos hoje. O que nós já fazemos, o nosso atendimento que hoje era todo custeado pelo município, porque o que o governo federal dava era muito pouco. Sim. O governo do estado começou a fazer um aporte através na tabela SUS. Tá. A regeneração é uma outra conversa que a gente está tendo com o estado, sim, onde a gente está verificando quais são os recursos que cada região do estado tem e como ele pode otimizar esses recursos, né? Certo. Em outros municípios, eles estão juntando vários municípios para poder ver o que cada um deles tem e fazer um complexo de saúde em determinada região. E o município de São Paulo, como ele é um município maior do estado, né? Aqui se concentra 1/3 da população do estado, ele acabou sendo pensado numa única região onde a gente vai otimizar os recursos de saúde que nós temos aqui. E talvez uma pergunta aí que a população queira fazer, secretário, como administrar 24 bilhões? Sempre focando nas prioridades, e essas prioridades você vai conseguir identificar trabalhando junto com os técnicos que estão trabalhando nos serviços de saúde e com a população que está utilizando o serviço de saúde. Muito bom. E o secretário acredita, está confiante que será avaliado de uma maneira diferente, né? A capital em relação aos outros municípios. O governo do estado ele tem feito uma otimização para que todo mundo seja contemplado. E tanto quando ele pensa o município de São Paulo numa única região, é porque a gente já acaba atendendo os municípios vizinhos. Os demais municípios. Não dá para comparar também, né? Isso. Então, ele tem feito um tratamento olhando as dificuldades do município de São Paulo comparado aos outros municípios. Não é que isso é um tratamento diferenciado. É um tratamento de acordo com a complexidade de cada dificuldade encontrada pelo município. Quando a gente otimizou as portas de entrada do serviço de saúde na urgência e emergência, você tem mais urgência entrando, mais emergência entrando. São Paulo, ele acaba, para resolver esses problemas de urgência e emergência, ele criou os hospitais municipais, porque os outros hospitais que nós tínhamos dentro da cidade de São Paulo, eles não estavam dando conta de atender a urgência e emergência. Tá. Os nossos hospitais municipais, que também deveriam fazer as cirurgias ambulatoriais, que estão aguardando, ele começou a ser sobrecarregado pela urgência e emergência. Então, se você
Hoje vai em qualquer serviço nosso, todos os centros cirúrgicos estão sendo ocupados com urgência e emergência nas 34 UPAs existentes, nas AMAs 24 horas, nos PS que atendem a urgência e emergência e que são encaminhadas todas para o hospital para que ele possa dar continuidade no atendimento. E aí a gente verificou que os pacientes que aguardavam em casa por uma cirurgia ambulatorial, isso estava postergando por muito tempo, alguns casos passando de anos. E aí nós tínhamos 17 hospitais dias que até 2016 funcionavam de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Conversei com esses médicos que trabalhavam nesses hospitais, eu disse, mas vocês precisam operar, esses hospitais são estruturados, eles têm centros cirúrgicos, né? Tem sala de recuperação anestésica, você tem leitos nesses hospitais. Não, Zé Marco, a gente não pode fazer isso, porque nós fechamos às 19 horas e o paciente, para fazer uma cirurgia de média complexidade, ele tem que receber anestesia e eu não vou ter tempo de fazer a recuperação pós-anestésicos. Então, para resolver esse problema na cidade de São Paulo, nós transformamos esses hospitais, como você falou, em 24 horas, funcionando de segunda a segunda. Foram 403 mil cirurgias que nós retiramos da fila de espera, né? Vou te dar um exemplo, cirurgias de colicistectomia, muitos pacientes aguardavam 2, 3 anos para uma cirurgia dessa. Hoje, praticamente, o paciente aguarda 30 dias, a não ser que ele tenha alguma comorbidade e necessite de uma retaguarda de UTI, que eu não tenho nos hospitais dias uma retaguarda de UTI, aí sim ele precisa aguardar um hospital de maior complexidade, onde eu tenha UTI, tenha cardiologista para poder dar o suporte necessário. Mas os pacientes que precisam de uma cirurgia e estão com a sua saúde em ordem, tem essas cirurgias feitas nos hospitais dias, e com isso a gente conseguiu resolver uma grande demanda da cidade de São Paulo. Sabemos que a Secretaria da Saúde ela é pioneira na telemedicina, por exemplo, com processos de trabalhos bem definidos. Qual é a sua avaliação para essa iniciativa na telemedicina, que ganhou muito mais força após a pandemia? Durante a pandemia e agora estamos completando quase aí 1 milhão de teleatendimentos. Nossa cidade é pioneira na telemedicina. O Covid deixou assim várias experiências exitosas que a gente pôde dar continuidade no pós-pandemia. Sim. A telemedicina foi uma delas. A telemedicina que, quando nós estávamos com a pandemia, as pessoas tinham medo de procurar as unidades básicas, e uma solução que nós encontramos para resolver esse medo da população foi o atendimento através da telemedicina. Mas ele não era permitido. Fizemos todo um protocolo e fomos até o Conselho Regional de Medicina e conseguimos a aprovação da telemedicina. São Paulo foi o que abriu o caminho para que a telemedicina é o que é hoje. Sim. Se transformasse no que é hoje. Não só para o serviço público, mas como para o serviço privado. Criamos o @Covid naquela época, que atendeu milhares de pessoas. E no pós-Covid, começamos a utilizar a telemedicina para que a gente pudesse atender essas demandas reprimidas. E com isso nós resolvemos a nossa demanda de cardiologia, a nossa demanda de psiquiatria, a nossa demanda de dermatologia, e seguimos no atendimento, inclusive para poder pegar todos os pacientes que aguardam cirurgias. Muitos deles a gente utiliza a telemedicina para fazer uma requalificação desses pacientes e verificar qual é a nossa real demanda para determinado tipo de patologia. Muito bom. E dentro dessas realidades, a gente percebe aqui na Secretaria também como que esse diálogo ele é muito estruturado, seja com os profissionais, seja com os parlamentares, como o secretário falava lá no início, com os conselheiros municipais. Como o secretário vê hoje essa comunicação entre essas várias frentes? Porque a Secretaria, os gestores, eles escutam a população por meio dos conselheiros. Então, esse diálogo é importante. Sim, a nossa saúde na cidade de São Paulo, ela evoluiu e aumentou por conta dessas várias reuniões e da participação dos conselheiros de saúde, né, dos movimentos de saúde em cada região. E nós avançamos, principalmente nas regiões mais vulneráveis, e lá nós fomos ouvindo o que a população necessitava e qual seria as prioridades e a melhor maneira de atendermos esses anseios. E já há um certo tempo, e principalmente desde que o secretário assumiu aqui a secretaria na condição de secretário municipal, isso foi em 2022, o secretário também faz questão de contar com um time de técnicos
técnicos e gestores, sejam por meio das áreas técnicas ou até mesmo aqui no gabinete. Então, o secretário entende que contar com um profissional técnico faz toda a diferença. Então, as pessoas que estão nos cargos de gerenciamento, nos vários cargos de comando da nossa cidade, são técnicos igual a mim, que trabalharam comigo, inclusive, em vários locais da cidade de São Paulo, e conhece a dificuldade da ponta. Então, a gente estruturou a Secretaria da Saúde olhando as necessidades dos usuários, ouvindo os conselhos municipais, os conselheiros regionais e ouvindo os profissionais de saúde, né? E nós sabemos que quando você dá uma condição de trabalho adequada, você tem uma motivação do profissional e você tem um melhor resultado. E isso tem sido o nosso diferencial na cidade de São Paulo, onde você consegue encontrar hoje profissionais de saúde com maior aderência nos seus locais de trabalho, né? Com um maior contato junto com o seu paciente. Compromisso, né? Com compromisso de saúde de cada região onde ele está alocado, para que aquela região tenha uma melhoria nos seus índices de saúde. E isso tem dado uma repercussão muito grande, inclusive reconhecida pela população, que durante os últimos 5 anos tem eleita a saúde como um dos melhores serviços públicos da cidade. Isso é graças a esse trabalho nosso. Um trabalho que a gente sabe também que o secretário, na condição de gestor, é um gestor que gosta de entender as necessidades das pessoas no território. Então, o senhor gosta de estar onde o povo está. Basicamente isso, né? Então, o senhor vai ao encontro aí desses profissionais, dessa população, para entender a demanda e faz toda a diferença. Gabinete e na ponta, por exemplo? Sim, esse exercício da gente fazer a Secretaria da Saúde, né? Nós todos, inclusive não sou só eu, vários dos secretários executivos que trabalham comigo, eles vão fazer reuniões nos locais onde está acontecendo os nossos serviços. Eu também faço várias visitas quando tem algum problema em alguma região, ou então quando a gente vai fazer Prefeitura Presente. Prefeitura Presente é uma oportunidade onde o prefeito escolhe um dia da semana e uma região da cidade de São Paulo e vai com a prefeitura toda lá, são os vários secretários que estão lá e a gente vai, nós da saúde, nós vamos até esses locais, visitamos todas as nossas unidades de saúde que tem nesses locais, nos reunimos com a população e estipulamos necessidades e prioridades daquele local. Isso é um exemplo de gestão do nosso prefeito que tem dado bons resultados na cidade de São Paulo. E escuta ali, né? É um momento de escutar as demandas, ouvir ali os profissionais. Essa ação tem atribuído aí, inclusive, feitos positivos para a saúde. Como o secretário citou, pelo 5º ano consecutivo, a saúde de São Paulo foi eleita, né, por meio da pesquisa Datafolha, como o melhor serviço público da cidade. E também as nossas UPAs, recentemente, teve aí uma aprovação, um índice de aprovação pela população de 74%. Tudo graças a esse trabalho todo, essa hierarquização muito bem feita no campo da atenção básica, da média complexidade hospitalar. Sim. A população reconhece. A população reconhece e nós fazemos esse trabalho. Você citou um exemplo aqui das UPAs, nós estamos com 74% de aprovação. Isso para mim não é o ideal, viu, Fátima? O ideal para mim é 100% de aprovação. Então nós temos que... A nossa meta é atingir os 100%. Mas o que aconteceu com as UPAs? A gente abriu muitas UPAs, né? Nós saímos de 3 UPAs. unidades para 34, né? Saímos de 3 unidades lá em 2016 para hoje 34 e até o final dessa gestão vai chegar a 45 UPAs na cidade de São Paulo. Aí você foi se deparando com um atendimento de urgência e emergência que cada dia precisou ser melhorado. A estrutura, os protocolos. E aí, o que nós fomos fazendo nessas UPAs? A gente criou o protocolo do AVC, criou o protocolo do infarto, criou... enfim, foi criando... colocamos lá um consultório de telemedicina. Minilab. E aí nós fomos verificando que algumas UPAs estavam tendo várias reclamações de tempo de espera, a quantidade de pacientes sempre aumentando. E você tem que dar solução.
Sim. Não adianta você falar, é porque aumentou o número de pacientes e vai aumentar o número o tempo de espera. Não, aumentou o número de pacientes, aumentou o tempo de espera, nós temos que encontrar uma solução para diminuir o tempo de espera. E foi isso que nós fizemos quando nós criamos o Minilab. Por que criamos o Minilab dentro das UPAs? Eu mesmo sentei numa UPA e fiquei vendo por que o paciente às vezes esperava 8 horas. E aí o que acontecia? Os exames de laboratório não eram feitos nas UPAs. Tá. A cada 4 horas vinha uma moto buscar os exames. Levar até o laboratório. E trazia os exames que ela tinha levado há 4 horas atrás. Então, se eu passei no médico, se eu tivesse passado no médico logo após a passagem dessa moto que veio buscar, e o médico me pedisse os exames, eu ia colher os exames agora. Sim. Daqui 4 horas, a moto ia voltar para buscar os meus exames. E depois de 4 horas, ela ia trazer o resultado. Então, eu ia ficar 8 horas sentado numa sala de espera, aguardando o resultado dos meus exames para retornar no médico e ter ali o meu problema resolvido. Falei, não, isso não é possível. A população não pode ficar 8 horas esperando por isso. Então, a solução foi trazer para toda a população, em toda a região onde nós tivéssemos uma UPA, um laboratório para dentro da UPA. Sim. E com isso a gente conseguiu diminuir esse tempo que eu acabei de falar, de 8 horas, para no máximo 2 horas. 2 horas para atender. E esse tempo de resposta faz toda a diferença para o diagnóstico e para o tratamento daquela patologia apresentada ali, né? Sim. E aí, mesmo assim, a gente observou que ainda tinha um problema na espera. Não era 8 horas por conta do exame, sim, mas às vezes chegava a 4, 5 horas por conta da triagem, que hoje é instituída em todos os serviços, tanto público quanto privado. Você é feita uma classificação na cidade de São Paulo, nós fazemos a classificação de Manchester, treinamos todas as nossas equipes para fazer essa classificação. Sim. E o paciente que era classificado em azul, que é classificado em azul e verde, ele não é um paciente da urgência, não é o primeiro a ser atendido. Então os amarelos e os laranjas vão passando na frente. E esse paciente acabava ficando esperando. Então, o que nós criamos? Pegamos uma outra tecnologia, um outro protocolo de atendimento, que é o Fast Track. E esse paciente ele vai para um outro profissional médico e um outro profissional de enfermagem que fica disponibilizado só para esse atendimento, que ele já sai do consultório com a medicação. Sim. E vai para casa, para não precisar ir até a sala de medicação, não precisar ir até a farmácia. Ele já recebe a medicação dentro do próprio consultório. E com isso a gente melhorou ainda mais o atendimento e chegamos nesse índice de aprovação que você acabou de falar. E eu vou verificar o que eu tenho que fazer a mais para chegar a 100%. Chegar a 100%. E não vai demorar muito, até porque o secretário tem acompanhado mesmo. Inclusive, o secretário comenta sempre de projetos pilotos, né? Da importância de se ter projeto piloto aqui na secretaria. Seguindo aí nessa questão da UPA, foi criado UPAs em Ação, para identificar alguma situação específica, além dessas que já foram criadas nas UPAs? Sim, a gente está fazendo, além disso que eu já acabei de comentar, fiz um projeto onde você faz um treinamento para todos os profissionais. Sim. Em várias linhas de cuidados na urgência e emergência, para que essa UPA fique mais eficiente, tanto no tempo de atendimento, quanto na qualidade de atendimento. Porque você precisa fazer um atendimento no menor tempo possível e da melhor qualidade possível. Voltando um pouco aqui agora também para a atenção primária, secretária, são quase 400 UBSs que foram acreditadas pela Organização Nacional de Acreditação, a ONA. Esse reforço aí, qualidade na eficiência prestada por esses equipamentos, também fazem toda a diferença nessa porta de entrada, que é a UBS. O secretário, como gestor, ter quase 400 UBS, quase 80%. Hoje nós temos 479, eram 451, pulou para 479 e hoje quase 400 acreditadas nesta certificação ONA, que é reconhecida internacionalmente. Também é motivo de muita alegria, né? Sim, além de motivo de alegria, é um motivo de nós aperfeiçoarmos o nosso atendimento.
Eu falei bastante agora do atendimento da urgência e da emergência. Quando nós vamos para a atenção básica também é a porta de entrada, que é o paciente que precisa fazer o acompanhamento. Então, ali a gente tem as linhas de cuidados do paciente hipertenso, do paciente diabético, Sim. a saúde da mulher, o pré-natal, né, a saúde da criança, a saúde mental, que tem crescido muito na cidade de São Paulo. Então, você precisa ter isso estruturado. A UBS é a porta de entrada. Hoje, São Paulo tem uma cobertura de estratégia de saúde da família de quase 7 milhões de pessoas, né? São 1.780 equipes de saúde da família na cidade de São Paulo. Sim. É uma estrutura muito grande. Quase 10 mil agentes comunitários de saúde. Isso. Esses agentes, eles vão na casa das pessoas fazer a busca ativa, vai ver a vacinação das crianças, vai ver se o hipertenso está tomando remédio, se o diabético está fazendo o seu controle da diabetes. Então, esse trabalho todo que é feito, a gente fez uma acreditação na cidade, que é a ONA. Sim. A própria organização, ela parabenizou a cidade, ela não pensava que ia conseguir, num tempo tão curto, a gente conseguisse fazer uma acreditação de tantas unidades. Isso só foi possível porque a gente já vinha num processo de organização, de estruturação de linhas de cuidados, de treinamento de pessoal, de motivação de equipe já há vários anos. Como eu disse, a pandemia foi assim... Deixou esse legado, né? Foi um grande exercício na saúde, onde a gente teve que trabalhar a integração dos vários serviços. Aí você vai falar dos vários serviços da urgência e emergência e dos vários serviços da atenção básica. E essa integração nos ensinou a trabalhar de maneira coordenada e na atenção da melhor qualidade de assistência para o paciente, Sim. que nos permitiu ser certificado pela ONU como um serviço de excelência. Muito bom, secretário. O que torna realmente o SUS muito consolidado, que é essa integralidade que o secretário fala, né? Que é o atendimento desde a concepção até a longevidade ali. Então, faz esse atendimento integral e isso que tem feito, a Secretaria de Saúde tem dado resposta bastante significativa com essas certificações. Tem uma questão também, secretário, que as pessoas acompanham, estão sempre com a gente nas unidades e gostaria talvez de ouvir, talvez não, com certeza, né? O que a Secretaria tem feito para garantir a qualidade neste atendimento nas unidades? Como que a Secretaria faz o acompanhamento desse trabalho? Nós temos os planos de trabalho, que são as organizações sociais, elas dão um atendimento para uma grande parte da população da cidade de São Paulo e os serviços de saúde, como você falou, 80%, né, são contratos de gestão. Sim. E para melhorar, porque a organização social ela já existia, né? Foi criada antes de 2016, então... Desde 2013, acho que 2013, se eu não me engano, foi os primeiros contratos da cidade de São Paulo. Bom, enfim, você vê que já vem de muitos anos para trás, né? A gente só organizou o controle desse atendimento pelas organizações sociais. As organizações sociais, elas prestam um serviço para a nossa população, para a nossa secretaria. E para a gente ter um bom serviço, a gente precisa ter um controle disso. A Secretaria ela implementou bastante a tecnologia nos últimos anos e a tecnologia é um nosso aliado para melhorar em tudo que eu falei até agora. Então, Sim. Você precisa ter um prontuário eletrônico, você precisa ter um monitoramento. Então, tudo isso a tecnologia nos permitiu ter um controle. Dentro das organizações sociais, a gente desenvolveu um sistema onde tiramos a avaliação manual, é tudo por tecnologia. Então, você coloca o contrato dentro do sistema, o contrato Sim. que foi firmado com essa organização social, e o próprio sistema vai monitorando aquilo que a organização social está fazendo e se os resultados, tanto quantitativos quanto qualitativos, são de interesse da nossa população. E esse foi o SICAP, né, que a Secretaria desenvolveu, que é o Sistema Integrado de Controle e Avaliação de Parcerias, que faz todo esse monitoramento constante com as organizações, né? Isso. Esse sistema é um sistema pioneiro. Ele não foi adquirido pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo. Ele foi desenvolvido pelos técnicos da Secretaria de Saúde, observando as necessidades que nós tínhamos
que resolver na cidade de São Paulo. Vamos falar agora um pouco do BID, secretário. Um ponto que nós não podemos deixar de citar são as parcerias, seja no âmbito nacional, que a Secretaria faz, com entidades com expertise no campo da saúde pública, e a parceria internacional também, que a Prefeitura de São Paulo fez com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o BID. E a saúde criou o programa Avança Saúde 1. Então, secretário, poderia explicar para quem está nos assistindo um pouco mais dessa parceria que resultou no Avança Saúde 1? Você da população, com certeza já percebeu que perto da sua casa você tem uma unidade que foi construída, uma unidade nova, alguma unidade dessas que há muitos anos ninguém fazia nenhuma reforma, ela foi reformada, requalificada, e aí a gente conseguiu, através do Avança Saúde 1, melhorar a porta de entrada do município de São Paulo, tanto através das unidades básicas de saúde, que foram incrementadas, foram construídas novas unidades e mais de 80 unidades foram reformadas no Avança Saúde 1 e as UPAs também que foram construídas olhando a porta de entrada da urgência e emergência. Então foram 200 milhões de dólares investidos nesse primeiro Avança Saúde, 100 milhões de dólares investido pelo BID e 100 milhões de dólares investido pela Prefeitura do município de São Paulo. O paciente está dentro do SUS, ele precisa ter seu problema resolvido. Para isso, ele precisa de leito hospitalar. E nós estamos fazendo uma ampliação nos nossos hospitais. Ao invés de construirmos hospitais novos, estamos requalificando os nossos hospitais, deixando eles mais eficientes e com atendimento de melhor qualidade. Vou dar um exemplo para quem está nos ouvindo, que é da região ali da Zona Leste, que nós temos o Hospital Alexandre Zaio, que é um hospital pequeno, e temos o Hospital Benedito Montenegro. O Benedito Montenegro, principalmente, que atende mais de 20 mil pacientes por mês, de porta aberta, e tem 60 leitos. Você que mora aí do lado do Benedito Montenegro, pode verificar que está sendo feita uma grande obra e você vai ter uma torre erguida aí atrás do hospital, onde nós vamos ter 250 leitos. Você vai aumentar de 60 para 250. Então você vai ter um ganho de qualidade. E as UPAs que são construídas aí na região, inaugurar, que é a UPA do Sapopemba, ela vai ter um local para encaminhar o seu paciente da alta complexidade de internação. O paciente que é atendido na porta do Hospital Benedito Montenegro também vai ter um local de internação, não vai mais precisar ser transferido para um outro hospital. Então, isso é cuidar da qualidade e oferecer uma linha de cuidado adequada e acabar com um vazio assistencial, no caso aí de leito. O secretário está falando aí na Zona Leste. Na Zona Noroeste ali tem o Dr. José Soares Hungria, em Pirituba também, uma grande intervenção. Temos o PS Bandeirantes, né? Que também vai passar por uma grande intervenção. E o Sorocabano? Nós temos 3 pequenos hospitais na cidade de São Paulo. Um na Zona Sudeste, que é o Benedito Montenegro, né, que muita gente já confunde Sudeste com Leste. Sim. Outro é o Alexandre Zaio, que também vai para 250 leitos, e o outro fica aqui na Zona Oeste, Hospital Sorocabano. Você da Zona Oeste que passa no Hospital Sorocabano, está vendo ele sendo reconstruído, serão mais 250 leitos entregues ali, e você que mora perto do Hospital Mário Dene, vai ter uma torre também com mais 250 leitos. São 500 leitos entregues na Zona Oeste para a população dessa região. Ainda temos 200 obras em andamento, né? Isso, qualificação, requalificação, mudança de endereço, como o secretário comentou, é uma troca de telhado, é uma troca de piso. Então, isso somando tudo dá cerca de 200 obras. É muita coisa, secretário, não é? Se for falar de obra na cidade de São Paulo, no sistema de saúde, a gente vai ficar o dia todo falando. Que você que tem um serviço de saúde perto da sua casa, você pode passar por lá ou está sendo feita uma obra e, se for necessário, ainda será feita, porque a gente tem uma meta de recuperar todos os sistemas, todos os serviços de saúde que têm algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema. E a gente tem vários equipamentos que a gente ainda não conseguiu recuperar, porque são regiões da cidade de São Paulo, que são prédios alugados, que o proprietário não quer fazer as reformas necessárias. A gente não pode utilizar recurso público nesses prédios alugados, então a gente tem procurado ou outro prédio em melhor condição para alugar naquela região, ou um terreno para a gente poder construir uma nova unidade com todas as necessidades e as qualidades que aquela população precisa. E para isso, a região,
a população de cada região tem nos ajudado, a população tem nos ajudado procurando imóveis novos. Sim. E esses que a gente já conseguiu requalificar e já conseguiu construir, sempre foi com a ajuda da população local. Secretário, acho que também não podemos esquecer aqui dos paulistões da saúde eles vão revolucionar também a saúde aqui na cidade. O secretário pode contar um pouquinho aí, dar um spoiler pra gente do que a população vai poder contar dentro de um paulistão de saúde? Fazer um complexo de saúde em cada região da cidade, e quando você fala de um complexo de saúde, você vai ter vários equipamentos de acordo com a necessidade de cada região. Alguns equipamentos terão em todos. O hospital dia, que é um hospital cirúrgico, nós vamos construir nos paulistões mais 4 hospitais desses. Que isso foi uma grande ação que deu certo na cidade de São Paulo. Sim. O número de cirurgias que a gente conseguiu fazer e melhorar as demandas. Então, todos esses paulistões vão ter um hospital cirúrgico, vão ter um ambulatório de especialidade, vão ter um equipamento para tratar do idoso e uma ótica popular para poder oferecer óculos para a população. E o centro especializado da mulher que nós temos hoje em Itaquera e Socorro, 14 exames dentro de um único serviço? Dentro também do Paulistão vai ter o centro de especialidade de exames para a mulher, porque esse centro é um centro que é muito importante, porque o que acontecia? A mulher, muitas vezes, ela tinha que fazer vários exames e eles eram marcados um em cada local da cidade. Sim. E em dias diferentes. A mulher que trabalha tinha que faltar vários dias no trabalho, e a mulher que não trabalha, mas que tem os filhos para cuidar, teria que arrumar uma pessoa vários dias para cuidar das crianças enquanto ela ia fazer os exames. A forma de resolver isso foi criar um centro onde ela faça todos os exames num único dia, num só local, que assim, se ela precisar, ela vai faltar um único dia no trabalho, e se precisar arrumar alguém para cuidar dos filhos, um único dia ela vai precisar arrumar uma pessoa para cuidar dos seus filhos. Olhar para a população feminina de uma forma diferenciada é melhorar a qualidade da saúde de São Paulo. E a mulher hoje na cidade de São Paulo, ela é importante na atividade econômica, inclusive, né? A mulher está em todas as frentes, né? E na saúde nós temos 74% da nossa saúde composta por mulheres. E dentro da parte de gestão aqui da saúde, a gente tem um grande número de mulheres que são as gestoras da saúde do município de São Paulo. Por isso que deu certo, né? A mulher estando à frente, comandando, ela faz muito bem o seu trabalho. Obrigada, secretário, com esse olhar sensível aí. Em nome de todas, agradecemos, né? E também eu quero lembrar aqui para mostrar essa integralidade do nosso SUS, que a saúde de São Paulo atenta também à necessidade, acabou aderindo aí, incluindo nesse sistema a causa animal, que é extremamente importante, porque hoje praticamente todos têm aí o seu bicho de estimação dentro de casa. Fala um pouquinho, secretário, por favor, para quem ainda não conhece, que eu acho difícil, que a maioria já precisou fazer a castração de um animal, já conseguiu fazer a microchipagem. Como atua hoje a causa animal aqui na cidade? Hoje nós temos aqui na cidade de São Paulo, dentro da Secretaria de Saúde, uma área que cuida da saúde animal, né? E a saúde animal, ela também evoluiu e é um recurso também do município de São Paulo, porque a saúde animal, ela não tem financiamento de nenhum outro ente federativo, é exclusivamente do município de São Paulo. É o imposto que nós pagamos, que você paga, que eu pago, que você faz para pagar, que destina para tratar os pequenos animais de estimação da nossa população. São Paulo, hoje, tem 4 hospitais veterinários. Tem um que está sendo construído na região de São Miguel que será o 5º, e no nosso programa de governo tem mais um para ser construído aqui na região sul. E também nós implementamos o atendimento para os finais de semana, em 2 deles, porque muitas vezes a pessoa tem um problema com o pet no final de semana. Sim. E aí não tinha onde levar. A gente colocou 2 desses hospitais atendendo esses pets. E, além disso, nós temos contratos com várias clínicas para você oferecer o serviço de castração em todas as regiões da cidade. Então, nós temos mais de 20 clínicas cadastradas que fazem a castração capilarizada por toda a cidade de São Paulo. Então, em cada região da cidade, a gente tem mais de uma clínica que faz castração para poder você dar uma qualidade de atendimento para esses animais de estimação.
É muito trabalho? São várias frentes. São várias frentes. Nessas várias frentes de atuação aqui da Secretaria, em sua opinião, na sua visão, como a Secretaria vem se preparando para os desafios futuros? Seja no âmbito das condições climáticas, seja também no quesito longevidade. Na sua opinião, como a Secretaria está olhando essas duas causas? Nas questões climáticas, nessas várias reestruturação da Secretaria, a gente sempre faz uma reestruturação dos nossos equipamentos, pensando numa economicidade e Sim. pensando numa forma de você contribuir para a melhora do clima na cidade de São Paulo. Isso é um dos fatores. O outro fator, dentro das nossas unidades básicas de saúde, nós temos um programa chamado de PAVES, que é um programa que incentiva a criação de hortas, incentiva a plantação dentro das nossas unidades básicas de saúde. Sim. E temos os agentes comunitários de saúde, que também faz uma campanha de orientação, quando ele faz as visitas nas residências, na melhor coleta do lixo, como a pessoa pode contribuir dentro da sua casa para a melhoria do clima na nossa cidade. A gente tem feito aí várias atividades mostrando o que nós estamos fazendo, mostrando as pessoas que já participam para motivar outras pessoas a participarem também. Secretário, indiscutível a sua experiência no campo da saúde pública, mas nós sabemos, né, há 38 anos o secretário começou aqui na saúde. O SUS está fazendo aniversário de 35, o secretário já estava quando o SUS começou, foi idealizado, e o secretário já estava trabalhando no sistema público. Mas sabemos aí, pelo amor à profissão, o secretário também faz plantão noturno, aqui numa unidade hospitalar na região metropolitana, para ter esse contato com o paciente. O secretário sempre não quer perder esse contato com o paciente. Eu sou médico neonatologista, né? E eu nunca deixei de exercer a neonatologia. Eu já estou trabalhando na gestão. Faz 20 anos que eu trabalho na gestão. Eu trabalhei, fui chefe de unidade, fui chefe de pronto-socorro, fui diretor de hospital, enfim, fui coordenador hospitalar, fui superintendente. Então, mas eu nunca deixei de exercer a medicina. Um dos motivos é porque eu gosto muito da medicina. E um outro motivo é que eu sempre falo que, às vezes, fazer um plantão, quando você está o dia inteiro trabalhando na gestão, na administração, os problemas são vários. Mas no campo administrativo, né? No campo administrativo. E aí, se eu sair, eu faço aí uma média de 2 plantões por semana. E a hora que eu saio para ir fazer um plantão, eu sou obrigado a mudar o meu foco para um foco da assistência. E isso faz eu ficar mais perto do paciente, desenvolver a minha habilidade técnica como médico. Não perder a habilidade. E estar sempre atualizado, inclusive. Né? E faz eu ver de perto a necessidade que a população tem e que o profissional da saúde tem para a gente poder acrescentar melhorias na saúde do município de São Paulo. Muito bom. E a gente percebe essa emoção quando o secretário fala desse contato com o paciente. Mas voltando aqui um pouquinho, secretário, tenho certeza que quem está nos assistindo gostaria de entender um pouco ali a sua trajetória dentro da medicina. Lá, quando estudante, eu sei que o secretário fez curso preparatório também para poder entrar na faculdade. O secretário tinha uma estratégia até para quem está começando, para o aluno de medicina? A medicina, primeiro que você tem que ser perseverante, que não é uma faculdade fácil de ser feita, porque é muito conhecimento que você tem que adquirir e tem que estudar bastante. Então, se você quer ser médico, você precisa estar ciente que você vai precisar estudar e tem muita coisa para você aprender. Se abdicar ali de algumas horas de lazer. Muitas horas de lazer. Muitas horas. Né? Mas assim, e durante o aprendizado da medicina é que você vai traçando o seu caminho. Que você vai ter contato com todas as especialidades, porque a medicina vai te ensinar sobre todas as especialidades. Você tem que aprender sobre o corpo humano de uma forma geral. Você vai ver dentro das várias áreas que tem dentro da medicina, qual que te interessa mais, qual que você se identifica mais, e aí você vai escolher aquilo que você quer trabalhar. Nessa conversa muito gratificante que tivemos aqui, enriquecedora, secretário, queira deixar uma mensagem para esses futuros médicos? Venham trabalhar no serviço público, que ele é muito gratificante. E os resultados do seu trabalho sempre vai ser uma satisfação. Você conseguir atingir o sucesso
daquilo que você planejou dentro do seu campo de trabalho. Uma medicina com amor? Medicina sempre tem que ser feita com sabedoria, garra e satisfação. Tem que ter prazer pela medicina para poder trabalhar com ela. Secretário, muito obrigada pela sua presença, né? Foi extremamente gratificante comemorar aqui neste dia 19 de setembro o aniversário do SUS. Com a sua presença, enriquece muito o nosso videocast aqui da Saúde de São Paulo. Muito obrigada, secretário. Obrigado, Fátima. É um prazer estar aqui e espero que a população tenha entendido um pouquinho de como funciona a saúde do município de São Paulo. Muito importante para nós ter a participação de toda a população e de todos os funcionários. Acompanhe aí as páginas oficiais da Secretaria, deem também as sugestões. Esse foi mais um videocast, compartilha, comenta, deixem os comentários e até o próximo episódio.